Salve, galera da Liga Ruda Mônica. Eu tô aqui hoje começando um programa super legal, super diferente, um programa novo, tá? A tela tá parada aqui no canal da Liga Ruda Mônica, é um canal novo que eu fiz semana passada. Vocês vão ver aí que tem 22 inscritos apenas, porque é um canal que tá começando agora. É um canal bem legal que vai ter muita coisa bacana nele, inclusive começou o crossover do Brasileirão, temporada 2020-2021. Onde vocês vão ver disputas incríveis com super-heróis brasileiros. Então se inscreve no canal, se você tem um super-herói criado, me procura, tá bom? Pelo Messenger do Instagram, que tá aparecendo aqui na tela para você, certo? Ou pelo e-mail que aparece aí na tela desses vídeos. Assiste os vídeos, curte, compartilha e fica de olho porque os próximos vídeos vão ser bem legais. Então, nós também temos a fanpage da Liga Ruda Mônica, tá bom? Que eu tô colocando para você aqui na tela, para você que está assistindo a gente. É bem legal também. Curte, segue, acompanha as postagens, que sempre tem novidade legal. Tem também o Twitter da Liga Ruda Mônica, ó. Sempre @Liga Ruda Mônica, tá bom? Que nesse Twitter eu tô sempre colocando todas as atividades que eu posto nas minhas redes sociais. E também estou informando sobre o novo livro que eu estou escrevendo, que vai ser publicado em novembro de 2021. E o legal é que esse livro vai ser grátis, você vai poder ler ele na íntegra na internet. Então, para você acompanhar toda a produção desse livro, é só seguir aqui no Twitter. Tem também o Instagram, @Liga Ruda Mônica, tá bom? Onde eu estou sempre colocando imagens legais e todas as coisas que eu estou fazendo e atualizando aqui do trabalho da Liga Ruda Mônica. E para você que quer ler os livros inteiros, na íntegra, tem aqui a página, tá? Eu vou deixar todos esses links na descrição dos vídeos. Tem a página aqui, tá bom, pessoal? Ó, tem aqui todos os livros em PDF, certo? E tem as versões também, ó, aqui no topo, ó. Você pode ler a versão original, que aqui está em PDF, que eu estou reescrevendo com algumas correções e algumas modificações no Wattpad. E tem também a versão remake, que toda terça-feira eu coloco um capítulo novo no Ink Spirit, tá bom? É o remake mesmo, é uma versão super legal da mesma história, mas ela está sendo contada de um jeito diferente. Para finalizar aqui, nós temos o blog, tá bom? O blog da Liga Ruda Mônica, que está aqui, ó. Bem legal, no blog eu coloco matérias sobre as coisas que eu estou fazendo. E o assunto atual do blog é o Brasileirão Crossover 2020-2021. Cada vez que eu coloco um super-herói novo aqui, eu coloco uma matéria sobre o assunto, tá bom? Então você não pode perder isso aí. Vamos passar para a Heloísa agora. Maravilha, são 3 rodadas de perguntas, tá, Heloísa? Para o programa não ficar muito extenso. Então é a sua segunda pergunta e nós vamos estar sempre se encontrando até vocês acabarem de ler o livro. E semana que vem vão vir os outros colegas aí também para participar, né? Nós vamos fazer um rodízio de entrevistadores. Heloísa, sua vez agora, sua próxima pergunta. A minha pergunta agora é como que surgiu assim os seus outros personagens do livro, além do Ruda Mônico, que é o principal, os outros? Então, eu vou tentar falar de um jeito que eu não dê muito spoiler, né? A ideia inicial era escrever história só sobre o Rudamon. E uma coisa interessante quando a gente escreve livro, ele é tão emocionante escrever um livro quanto ler um livro. Porque quando você tá lendo um livro, você fica curioso para saber o que vem nas próximas páginas. E quando você está escrevendo, você também fica curioso para saber o que vem nas próximas páginas e vai vir por inspiração. Né? Você não sabe o que vai vir nas próximas páginas. Às vezes até você se surpreende com o que você coloca nas próximas páginas, porque você mesmo não tem noção do que vai vir pela frente. De início, a minha ideia era fazer só o Rudamon e ele ser o único super-herói que eu ia trabalhar. Mas aí, com as coisas que foram se desenvolvendo durante a história e o desfecho que eu quis dar para o final da primeira história, surgiu a necessidade
do personagem ter um filho. E nessa época eu não tinha filho. Hoje eu tenho um filho de quase 2 anos, inclusive nessa nova história que eu estou escrevendo, que vai sair em novembro de 2021, ele já fez uma palhinha num capítulo aí, eu já coloquei o meu filho para ele ter a sua primeira aparição num livro, né? Então, ele tinha que ter um filho, pelo que aconteceu no desfecho da primeira história, ele tinha que ter um filho. E a partir desse filho surgiram outros personagens, né? Pode falar. O personagem que até agora eu gostei, porque eu lembro que eu já li um livro seu, O Cigano Lobo. Ele é o que mais me chama atenção, pela aparência, pelo jeito dele de ser. Ele é um dos meus personagens favoritos até agora. Ah, que legal. O Cigano Lobo, nós vamos falar muito dele, porque nesse livro que vocês estão lendo, que vocês estão lendo a saga completa, ele vai aparecer e vai contar a história inteira dele. Aliás, é muito interessante que vocês me perguntaram agora há pouco sobre a questão da data, do nascimento e tal, do signo. O Cigano Lobo, ele seria assim o segundo personagem que é o meu alter ego, né? Eu vou dizer que 3 personagens são o meu alter ego. O Iago, que é o cigano que faz o Cigano Lobo, o Ozorkon é o cara que é mais eu lá no livro, né? E o Hor, que é o filho do Ozorkon. Os outros já não tem muito a ver comigo. Esses 3 são praticamente 3 versões diferentes minhas, de estados emocionais diferentes meus, os meus lados bons e os meus lados ruins, tal. Você tentar sempre estar fazendo o bem, mas tendo aquele gênio forte que um escorpião tem. E inclusive os 3 nasceram na mesma data, né? Justamente por causa disso. Eles têm um pouco a ver com o meu alter ego, né? Eles são meu alter ego aí. E o Cigano Lobo, ele é um cara que o poder que ele tem, que é a telepatia, é uma vantagem que ele tem, mas ele precisa usar tecnologia e a habilidade que ele tem com as facas para enfrentar os bandidos. Ele seria assim como se fosse, entre aspas, um Batman cigano, né? Ele é do universo cigano, que eu gosto muito do universo cigano. Eu gosto de universos que são misteriosos. O Egito é cheio de mistérios, as histórias ciganas são cheias de mistérios. E eu sempre gostei muito de ler sobre os ciganos, de estudar sobre a vida dos ciganos, assistir filmes sobre ciganos. E um filme que me despertou bastante, não um filme, um livro. Depois eu assisti o filme, eu achei o filme uma porcaria. Mas o livro do Stephen King, que chama Maldição do Cigano, foi um livrão que eu li, um livraço. Porque eu li ele em um dia. Ele é grande, mas eu li ele em um dia. Porque o cigano no livro, ele faz uma maldição no personagem, e o personagem começa a emagrecer e perder peso, e ele começa a morrer e a definhar, e ele tem que ir atrás do cigano para fazer o cigano desfazer a maldição dele. E durante o livro, eu entrei em contato com aquele universo de um jeito que eu achei muito legal. E depois eu li outros livros sobre ciganos, romances e histórias, cultura cigana e tal. Assisti muita coisa legal sobre ciganos. E aí eu resolvi criar um super-herói do universo cigano. Porque, primeiro, é um povo que é bem discriminado, né, na sociedade. É uma etnia bem discriminada. E eu achei que sair um super-herói dessa cultura seria fantástico. Então, foi isso que me motivou também a criar o Cigano Lobo, né? Tranquilo? Maravilha. Gabi, você agora, segunda rodada. Daqui a pouco nós estamos indo para a terceira e última rodada. Ótimo, Gabi, tua vez. Eu ia falar sobre que sempre quando a gente está vendo um filme, né, algum livro, geralmente tem retratos, né, de hoje em dia, que a gente está sempre analisando ali o que espelha, né, tanto de uma maneira ruim quanto boa. E no livro do Rudamon, a gente pode analisar o retrato da divisão social. Como é que eu vou falar sem dar spoiler, né? A divisão social que eu analisei mais a princípio foi das tumbas. E diante das tumbas, a gente viu crimes, né, assim, que foram bem divididos. Logo, a minha pergunta é:
se o seu propósito inicial foi deixar no ar, cada um pegar o que é o errado, como foi denominado, e buscar nos outros capítulos, ou se vai dar uma maneira de explicar o que é cada mal. Então, como você está numa parte do livro ainda, uma boa parte dessa pergunta que você me fez vai ser respondida na própria leitura, né? Essa questão foi criação minha, porque eu tive que fazer uma pesquisa sobre história do Egito antes de escrever o livro. Eu tive que ler livros sobre mitologia egípcia e tive que ler livros sobre a história do Egito. E, para quem não sabe, no Egito não mumificava-se qualquer pessoa, mumificava-se só os nobres, né? Então eu tive que criar um Egito que não existiu, um Egito tão antigo que não saiu nem nos livros de história. E nesse Egito que eu criei, os criminosos, eles tinham que ser mumificados com tecidos de cor diferente. Não eram só os nobres que eram mumificados nesse Egito que eu criei. Nesse Egito que eu criei, que é antigo e nunca foi visto nos livros de história, qualquer pessoa era mumificada. Só que eu tive que, como eu queria fazer vilões com cores diferentes, eu tive que criar essa passagem na história, né? Então eu tenho uma múmia que é verde, eu tenho uma múmia que é preta, tenho uma azul, tá? E assim vai. Então, para eu fazer essas múmias coloridas, eu tive que criar um contexto, criar um motivo para elas serem mumificadas com aquela cor. Então eu decidi inventar uma história de Egito fictícia em que houve uma época em que as cores eram diferentes, né, dos tecidos, e aí mumificava-se de acordo com o crime que a pessoa cometia, com uma cor diferente de tecido. E eu tive que criar toda uma situação para essas múmias serem condenadas à morte junto com o personagem principal no período antigo, né, que é o Jara, tá? Que o Jara ele foi a primeira encarnação do Ozorkon e ele foi o primeiro Rudamon. Então ele teve que ser condenado à morte junto com essas 5 múmias, né, que são os personagens, os vilões que são as múmias, para que eles acabassem ganhando poderes juntos, porque ele tinha que ter vilões que fizessem frente a ele, porque os poderes dele são muito complexos, são muitos poderes, mas para frente você vai ver que ele perde parte desses poderes, que acaba sendo dividido com outros personagens, mas eu não vou dar spoiler, eu vou deixar vocês lerem para vocês irem descobrindo isso na medida em que forem lendo, né? Então eu tive que criar essa historinha aí fictícia sobre um Egito que não existiu para justificar a cor, né, dos tecidos diferentes dessas múmias. Foi mais para isso mesmo que eu criei isso aí. Beleza? Beleza, eu acho que foi só para o povo querer ler mais. A propósito, deu certo, viu? Maravilha. Eu espero que você goste. A gente vai se encontrar mais vezes aqui. E vocês porque eu já quero saber a resposta. Oi? Eu quero saber as respostas. Isso, com certeza. E aí vão surgir novas perguntas também. Vamos lá, Beatriz. Beleza. Vamos lá. No mito de Elizabeth ainda, eu percebi que teve uma certa semelhança com a história de Adão e Eva, na parte da serpente coagir ele a fazer a escolha errada, né? Fazer a coisa errada. E eu queria saber se foi uma inspiração na história da Bíblia. Ok, pode desativar. Maravilha. Então, toda semana eu estou desvendando um livro na minha fanpage, eu faço live surpresa na minha fanpage. Como nós estamos quinta-feira, provavelmente eu faço essa live amanhã, ela já não vai ser tão mais surpresa assim, né? Só que eu não sei a hora, a única coisa que vai ser surpresa vai ser a hora, mas amanhã eu vou fazer a live surpresa na minha fanpage. E eu tô destrinchando um livro que chama O Herói de Mil Faces, do Joseph Campbell, que ele fala sobre a mitologia e sobre o inconsciente humano, né? E ele faz um parâmetro entre religiões e mitologias. A serpente que eu utilizo, ela no caso não é a serpente a bíblica, né? Da história de Adão e Eva. Ela é a serpente que é um personagem da mitologia egípcia que chama Apophis.
tá? E quando a gente estuda o Joseph Campbell, que é o criador do livro Herói de Mil Faces, que ele fala tudo sobre a jornada do herói e tal, que eu estou destrinchando lá na minha fanpage da Liga Ruda Mônica, a serpente, ela é uma simbologia do mal utilizada em muitos povos, em muitas mitologias, né? Inclusive na própria religião. E a serpente, ela é o símbolo do mal, ela é o que vamos dizer assim, o que dentro de nós instiga a gente a fazer o mal. Porque o ser humano, ele tem dois polos, e ele tem o livre-arbítrio para escolher entre esses dois polos, né? E o polo nosso, que a gente chamaria de negativo, que é aquele que instiga a gente a fazer o mal, esse polo, ele costuma ser simbolizado pela serpente. E na própria história bíblica, por exemplo, a serpente instigou a Eva, né, a fazer o que era proibido e manipulou Eva para levar Adão a fazer o que era proibido também, né? Ou seja, o que acontece com a gente, nós temos escolhas para fazer, toda hora aparece uma situação em que nós temos duas escolhas para fazer, a certa e a errada. E vem as duas coisas na nossa cabeça. Vai lá, faz a errada, né? Ou vai lá, faz a certa. Essa, entre aspas, vai lá, faz a errada, é a serpente, né? Simbolizada pela serpente. E a serpente que eu utilizo na história é a serpente Apófis da mitologia egípcia. E ela também dá muito trabalho ao longo da saga. Vocês vão ver que ela vai aparecer sempre tentando destruir a humanidade. E então o mal que os heróis da Liga Ruda Mônica enfrentam vai muito além do mal que a gente conhece aqui no mundo. Eles enfrentam um mal que é sobrenatural também, um mal que é invisível, que eu diria até espiritual, que quer destruir a raça humana, que quer destruir a criação, quer destruir o universo, né? E essa serpente, na verdade, ela é o Sete, ele seria assim o subalterno dela. Ela passa as ordens, ele é assim, ela não vem aqui pessoalmente pôr a mão na sujeira. Ela dá ordens de longe. Quem vem aqui pessoalmente na história para comandar a sujeira que ela quer que seja feita é o Sete. Mas a ideia do mal, a concepção do mal, o mal na história é representado pela Apófis, que é da mitologia egípcia. Mas existe essa ponte, vários povos utilizam a serpente, cobras e etc., para representar o mal, e religião também utiliza, né? É isso aí.